Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos realizando o 10º culto online da primeira Igreja Batista em Marcolândia. Agora nós vamos ter uma participação musical da Igreja Batista em Arthur Nogueira e logo após uma participação com a nossa irmã Sara. Olá, irmãos de Marcolândia. Que alegria não estar presente aí, mas poder fazer tudo com os irmãos nessa noite ou nesse momento que vocês estão assistindo. Como é bom, nós temos orado por vocês, para que vocês possam ter sempre força, alegria, firmeza na palavra. Deus abençoe os radicais que estão aí, pastor Alexandre, irmã Genilda, sua filha, todos os irmãos. Deus cuide da vida de vocês. Como é bom poder estar, mesmo virtualmente, louvando ao Senhor com vocês. Eu vou ler um texto que está em Deuteronômio 6, 4 a 9. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos teus braços e prenda-as na sua testa. Escreva no batente das portas da sua casa e nos seus portões. É tão importante nós aprendermos da palavra, mas nós também ensinarmos essa próxima geração sobre a palavra do Senhor, sobre como é bom amar a Deus, como é bom servir a Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, possa estar cuidando de vocês. Nós vamos cantar agora nesse momento: eu e minha casa serviremos a Deus. Que a sua casa, a sua família, se ainda não serve a Deus, possa servir. Um abração aqui da Juliana de Arthur Nogueira para vocês e de toda a nossa igreja. Deus abençoe. Thank you.
Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez no nosso culto online. E hoje nós vamos cantar uma música chamada Sobre Ele. Uma música muito bonita, que fala muito ao meu coração. Espero que fale ao coração de vocês também. Vou deixar aqui a letrinha para vocês cantarem juntamente comigo. Vamos lá? preciso viver.
nesse momento tendo uma palavra de oração com a nossa irmã Luciana. Boa noite, irmãos. Eu vou estar fazendo uma oração pelas famílias. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos tendo a oportunidade, ó Pai, de estarmos cultuando a Ti. Nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Eu te agradeço pela saúde que o Senhor tem nos dado. Te agradeço por cada família, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem provido tudo para as suas necessidades. Nós te agradecemos também porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado para que não nos falte o pão de cada dia. E nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio a uma crise de pandemia, nós estamos gratos pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora 2 louvores, um com a nossa irmã Joyce, da PIB de Parque Paulista, e depois outro louvor com a nossa irmã Lana. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Vendo o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem. Teremos uma participação agora de oração com a nossa irmã Maria Rita. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar visitando cada família, Deus, nesse país. Que o Senhor venha, Deus, estar colocando as tuas mãos de poder, cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar acabando com essa pandemia, ó Pai, que está acabando com muitas vidas, ó Deus, no nosso país. Que está destruindo, ó Deus, muitas famílias. Que o Senhor venha, Deus, colocar a tua mão de poder sobre cada uma delas, ó Pai. E que o Senhor venha, Deus, acabar com essa pandemia o mais rápido possível, ó Pai. Porque muitas pessoas, ó Deus, estão perdendo familiares. Muitas pessoas, ó Deus, estão passando por dificuldades. E que o Senhor, Deus, venha ter misericórdia de cada um de nós e das nossas famílias, ó Pai. Visita, Deus, cada família nesse momento que está passando por
situações difíceis, que o Senhor abençoa cada uma delas, ó Deus, e que logo, logo, Pai, possamos voltar às nossas atividades normal, ó Deus. Te pedir pelos comerciantes, pelas pessoas, ó Deus, que dependem de comércios abertos, pessoas que dependem de vender as suas coisas para poder resolver a vida. Que o Senhor venha estar cuidando de cada uma delas, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Agora estaremos nesse momento trabalhando a reflexão desta noite da Palavra de Deus. Queria convidar você que abrisse a sua palavra no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim o texto: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, que coisa interessante, né? Nós temos aqui um profeta de Deus, um homem de Deus, que sabia que Deus tinha pedido ele para pregar aos assírios, àquela cidade de Nínive. Só que aqueles ninivitas eram um povo muito ruim. Era um povo que tinha trazido muita tristeza ao povo de Israel, e Deus resolveu salvar aquele povo. Jonas falou assim: eu não acho certo, não quero, vou pegar um navio e vou para a Espanha, quero ficar longe desse povo, ainda mais pregando lá, vai que esse povo, né, se arrepende dos seus pecados e Deus resolve, né, não destruir esse povo. Né, com o coração amargurado e triste, né, e revoltado, né, contra até o próprio Deus, porque Deus pediu para ele fazer uma coisa que ele não queria, né? Mas antes da gente entender quem era esse povo, né, que Deus queria salvar, olha só, o povo de Nínive, nos tempos de Jonas, torturava os profetas, né? Eles eram conhecidos como ladrões, né? Eles despojavam todas as cidades da sua região, né? Ele entrava, pilhava e levava tudo para a sua cidade, né? Era um povo sanguinário, cortava os pés das pessoas, as mãos, as orelhas, os narizes, vazava os olhos, né? Cortava, né, a cabeça dos prisioneiros, faziam pirâmides, né? Então fazia scalp nessas pessoas, jogava óleo fervendo nessas pessoas, às vezes arrancava a pele deles ainda vivos. Era esse povo que Deus resolveu salvar, né, através de Jonas. Ele falou: não vou de jeito nenhum, né? E Jonas, na sua decisão, na sua rebeldia, resolveu ir para a Espanha. Ele pegou o navio. Naquela época, eles não tinham uma noção de Deus, que Deus podia estar em todo lugar. Ele falou assim: eu vou embora, eu vou fugir de Deus, vou deixar ele lá em Israel e vou para Tarsis, né? Quero ficar longe dessa confusão, que Deus mande outra pessoa. Eu não vou salvar aquele povo, eu acho que eles não merecem. Temos essa tendência de achar que as pessoas não merecem, né, o amor de Deus, a salvação de Deus. Quando Deus vem destruir um povo, uma nação, é porque ele perdeu toda a esperança naquele povo, né? Naquele momento da crueldade de Nínive, né, a maldade subiu ao céu e só havia um jeito, né? O povo se arrependeu dos seus pecados, né, através da pregação de Jonas. E Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. E Jonas sabia, se o povo se arrependesse, Deus não destruiria a cidade de Nínive. Ele não estava nem aí
para os ninivitas. Ele preferia que aquele povo morresse. Mas eu queria dizer para você uma coisa, né? Uma coisa, quando Deus ama, né? Ele simplesmente, né? Tem uma coisa só a fazer, né? Salvar, né? Quando Deus ama, Ele só quer salvar. Quando Ele ama o mundo como Ele amou, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, é porque Deus é todo amor. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa maldade, né? Uns muito mais, outros muito menos, né? A gente até acha que aquele que pecou menos, né, tem direito a ser salvo, né? Aquele que pecou muito, fez muita maldade, muita crueldade, se ele se arrepender, mesmo assim, ele não merece ser salvo. Gente, quem tem que medir essas coisas é Deus. Aliás, a gente não tem noção do tamanho do amor de Deus, né? É um amor imensurável, a ponto de entregar o que Ele tinha de mais valor para salvar essa humanidade perdida. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você, quando Deus ama e quer salvar, Ele não se importa com o que você acha. Em Atos capítulo 9, do versículo 9 ao 16, temos uma passagem bastante interessante, né? Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, do 9 ao 16, nós temos essa passagem aqui. Saulo estava atrás, né, de matar os cristãos, de prender os cristãos. E quando ele chegou em Damasco, né, ele foi derrubado por Deus, ficou cego, e ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Do versículo 10 em diante, diz assim: em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nele apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias, respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha casa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E assim começou a jornada de Paulo. Não importava o que Ananias pensasse sobre ele, não importava mesmo. Deus queria salvar Saulo e através dele se transformá-lo em Paulo para salvar muitas pessoas. E foi o que aconteceu. Paulo foi o maior missionário da sua época. Salvou muita gente no nome de Jesus, curou. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele entendeu que Deus amava não somente o povo judeu, mas todo o mundo, ele se rendeu e foi bênção na sua geração. Jonas, porém, fez o contrário. Ele não queria salvar de maneira nenhuma o povo de Nínive. O navio começou a sofrer as consequências. Aqueles marinheiros, por causa de um homem só, o navio estava a ponto de se partir. E eles encontraram Jonas ali dentro do porão. Você está dormindo, invoca o teu Deus, que já está todo mundo invocando, E ele falou: olha, isso está acontecendo por causa de mim. Pode me jogar no mar, que tudo vai se acalmar. Aí os homens ficaram com medo e tentaram remar, mas não teve jeito. Eles pegaram Jonas e pediram: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queríamos fazer isso, mas como ele está em rebeldia, ele vai para o mar para aplacar sua ira. E foi o que aconteceu. Logo após eles fizeram um sacrifício atemorizado do jeito que eles ficaram e adoraram ao Senhor Deus de Israel, porque Jonas se identificou: eu sou profeta do Deus vivo,
que criou o céu e a terra, e sou judeu. Todos conheciam a história, né, do povo de Israel e o Deus de Israel. Ficaram amedrontados, né? E eu quero dizer para você que o mar é traiçoeiro, meu irmão. Eles sabiam que alguma coisa estava errada, porque eles conheciam o mar. Eu me lembro de uma história: o mar é complicado, da noite para o dia dá problema. Quando eu era pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista em Parque Paulista, nós fizemos uma excursão, né? A gente estava fugindo do carnaval, né? Fizemos um retiro espiritual, saímos de Duque de Caxias e fomos para Búzios. Aí o pessoal falou assim: olha, pastor, vamos andar de escuna. A escuna é um navio bem bonito que tem ali em Búzios. O pessoal: tá bom, vamos alugar. Alugamos a escuna. Irmãos, do nada, o pessoal pediu para pular na água para nadar. Eu falei: olha, eu não sei nadar, né? Pastor de vocês não tem como salvar ninguém, não. Eu não sei nadar. E olha que dentro da nossa igreja tinha um irmão que era fuzileiro naval. Não, pastor, se alguém passar mal, eu vou lá buscar. Não tem problema não. Aí caiu aquele monte de jovem lá, dentro da água, né? Inclusive minha filha, né, que era pequena, botou umas boinhas e ficou lá. Aí o pessoal entrou. Resolveram entrar de novo. Eu falei: gente, é melhor a gente ir embora. Meus irmãos, alguns jovens caíram na água. E uma desses jovens, uma irmã nossa, foi um pouco mais lá na frente e começou um grande vendaval. Pense no vendaval, irmão, um vento que balançou a escuna de um lado para o outro. O marinheiro ficou louco, né? Esfumaçou o motor da escuna. Ele abriu. Uma irmã nossa curiosa foi ver o que era, quase cair dentro da casa de máquinas, entendeu? O outro irmão mais novinho vomitou. Olha, uns começaram a orar. Foi uma confusão, irmãos. Pense, né, numa situação adversa, né, dentro de um navio. E essa nossa irmã começou a se afastar. E ela perdeu as forças e, né, ela estava com a boia e foi indo, né? Os irmãos que sabiam nadar caíram dentro da água, irmãos, e foram atrás e não conseguiram buscar. Eles voltaram, inclusive o que era fuzileiro naval: pastor, a gente não conseguiu buscar. Eu vendo aquela minha ovelha indo embora sem poder fazer nada. Falei: Deus, pelo amor de Deus, né? Como é que vai ser isso? Aí tinha um senhor, eu acho que devia ter uns 70 anos. Pense num homem branco alto, de idade. Ele é um homem gigante. Ele mergulhou, irmãos. Ele caiu dentro da água. Quando um mergulho, ele já saiu. Não sei como é que ele conseguiu isso. Saiu lá onde estava a nossa irmã e veio trazendo. Pense numa situação difícil dentro de um navio, né? E depois dessa situação toda, a gente voltou, né, para o nosso retiro e fomos fazer um culto na praça, né, no bairro de Búzios. E acho que o nome do bairro era Braças. Fizemos o culto ali, encostamos o caminhão, botamos bateria, fizemos tudo ali. E esse marinheiro, ele apareceu: pastor, eu estou aqui para agradecer, porque pastor, a gente passou por uma situação muito difícil, o barco poderia ter virado. E olha, aquela menina escapou por pouco. Eu pedi a Deus: Deus, me ajuda a buscar aquela menina. Eu não sei o que ele fez, só sei que quando eu mergulhei, eu saí onde ela estava. Eu acho que alguém orou por mim naquele momento para eu conseguir fazer isso. E aquilo ficou marcado no meu coração, porque uma coisa que podia ser altamente desastrosa, né, que tinha perdido todo o controle, não saiu ninguém dali para o cemitério. Todos foram salvos, né? Então, andar de navio, né, tem dessas coisas. De uma hora para outra, a situação pode ficar complicada. Como ficou para Jonas, como ficou para a gente. Mas quando Deus está no controle, meu irmão, todo mundo é salvo. Inclusive o rebelde do Jonas, né, que quando ele se arrependeu dos seus pecados, veio o grande peixe, engoliu. Ele ficou 3 dias lá dentro do peixe, mas quando ele se arrependeu, Deus mandou o peixe vomitar e ele foi para a cidade de Tarsis. Cidade de Tarsis não, para a cidade de Nínive. Ele foi pregar lá contra a vontade. Apesar do sufoco em relação aos ninivitas, o coração dele ainda estava duro. Ele foi por obediência, mas não com o coração para salvar o povo, né? No segundo ponto, além de Deus não se importar o que você acha, Ele não se importa
se você acha que merece ou não, né? Irmãos, Jonas entrou na cidade, ele entrou de um lado e saiu do outro, dizendo, ou vocês se arrependem de seus pecados, ou vocês serão destruídos. Ele só pregou isso, irmão. Foi falando que Deus mandou, entrou de um lado, saiu do outro, ficou esperando, né? E o texto fala, irmãos, quando você vai lá em Jonas, olha, coisa impressionante. Aquele povo ruim, que podia ter pego o Jonas e matado, né? Podia ter pegado o Jonas e matado. Ele ficou ainda lá de fora esperando a cidade ser destruída, né? Porque ele queria ver a destruição, né? Ficou lá, eu só saí daqui depois de ver essa cidade destruída, né? Mas ele não contava que a simples mensagem que Deus mandou ele falar ia mudar a história daquela cidade, né? Vou ler aqui com vocês Jonas, capítulo 3, do 9 em diante, diz o seguinte: talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Irmãos, olha o que aconteceu com Jonas, no capítulo 4 do em diante. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Você imagina, irmão? A cidade inteira foi salva. Ele preferiu morrer do que ver aquela cidade salva. Então Deus, né, não importa se você acha que merece ou não. Aquela pessoa muito ruim que você acha que te fez mal, um dia se converte e muda de vida. Agora, como é que pode? Me fez tanta maldade e agora vira o crente e diz que é de Deus. Não aceito. Não está em você mudar as pessoas, está em Deus. Tá? Não está em você ou em mim ou em qualquer outra pessoa dizer se merece ou não. É Ele que quer salvar. E se a pessoa se arrepender, Ele salva. Ele salva, mesmo você achando que essa pessoa não merece, né? E foi isso que aconteceu, né, com a cidade de Nínive. E ele fala, né, de uma borboreira que Deus deixou nascer e no outro dia morreu. Quando a borboreira estava dando sombra, ele estava feliz. Quando morreu, ele preferiu a morte. Ele falou: está reclamando do quê? Né? A borboreira nasceu e morreu e você não fez nada por isso. Você não plantou, você não cuidou. Agora, você teve pena da borboreira, né? Olha o que ele diz lá no 4, do 10 em diante. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, nem mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Irmãos, em algumas traduções diz que não sabe distinguir da mão direita da esquerda. Que criança não sabe. Que coisa interessante, né? Ele também não se importa se você acha que isso é justo ou não. É justo. Não importa para mim. A justiça de Deus é acima da nossa justiça. É justo você ir para o céu sendo pecador? Depois de uma vida toda digamos que você não tenha feito assim, uma coisa muito errada, mas que de repente na sua concepção, você já traiu alguém, você já mentiu, né? Você já roubou, sei lá, você fez coisas que de repente não danificou tanto assim, mas você fez, né? Aí vem Jesus, morre no seu lugar, aí você acha que você não fez tão mal assim, você tem direito ao céu? Ou você acha que a tua bondade que você faz apaga os seus erros que você fez? Nada disso. Fazer a bondade não é mais do que obrigação da gente, nós nascemos para isso. Agora o pecado que nós abraçamos, né, que o mundo inteiro abraçou, destrói
toda a bondade que a gente um dia venha fazendo aqui na terra. Né? É trevas, é diabólico, é demoníaco. E para que as obras do diabo sejam destruídas, Deus mandou Jesus Cristo para destruir as obras de Satanás. Né? Porque o pecado escraviza. Jesus Cristo diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade está em Jesus. Né? Por isso que nós somos justificados nele. Não importa o que você acha do que eu acho muita coisa, mas entre o que Deus acha, ou do que Jonas acha, ou do que Ananias acha, o mais importante é saber o que ele acha. E se ele resolver amar a ponto de entregar Jesus Cristo para salvar qualquer pessoa, nós não podemos discutir isso. Nós só precisamos entender que ele amou. Muito mais amor do que a gente pensa. A gente pensa só num Deus irado, mas quando ele vem se irar, é porque realmente a rebeldia é muito grande. Terceiro e último ponto, né? Quando Deus ama e quer salvar, né? Ele não importa se você acha que é justo ou não. Quando a ira de Deus vem sobre uma nação, ele já tentou de tudo. Porque ele não pode deixar também a maldade proliferar tanto. Né? Quando Jerusalém caía por causa de seus pecados, ele mandava profetas para lá, mas Jerusalém matava seus profetas. Ele não queria saber não. Vivia de aparência. Esse mundo que a gente vive, meus amigos, o que não falta é religião. O que não falta é sacerdote. O que não falta é líder religioso. Mas o povo continua adulterando, se corrompendo, mentindo, escravizando as pessoas, maltratando, destruindo a natureza que ele criou. Tu acha que isso não vai ter consequência? O salário do pecado é a morte. E de repente, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, é consequência das nossas atitudes. Quantas guerras estavam tendo nesse momento? Quantas pessoas estavam corrompendo outras pessoas nesse momento? E, inclusive agora, nessa pandemia, ainda existe gente se corrompendo e se dando bem, tentando se aproveitar desse momento de dificuldade da nossa nação e desse mundo. Como é que Deus vê as pessoas que fazem isso? Acha que vai ficar impune? Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com isso acaba pagando o preço, né? Mas tudo é consequência do pecado. Sofre bons e maus, justos e injustos, porque o sol é sobre todos. Do mesmo jeito, quando a enfermidade vem sobre todos. Mas eu quero falar para você que Mateus 23, Mateus 23, Mateus 23, do 37 em diante, Jesus diz o seguinte, Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Tristeza, né? Jesus olhou aqui, veio aqui à terra, tinha todo tipo de religião, né? A religião hebraica, as religiões pagãs, as pessoas fazendo oferendas, né? Fazendo sacrifícios, mas não havia mudança de vida. Ele olha para o seu povo e fala: quantas vezes eu quis cuidar de vocês, ensinar o caminho para vocês, e vocês nunca me ouviram. Mandei os profetas e vocês mataram todos, apedrejaram outros. É esse tipo de povo que Deus quer salvar. Do mais bonzinho ao mais ruinzinho. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui eu e inclui você. Não importa se você se acha bom demais. Isaías, quando olhava para o povo, ele se achava melhor que o povo. Mas quando Deus o levou numa visão, ele viu o trono, ele reconheceu que ele falou: eu vou morrer aqui,
porque sou um homem de impuros lábios e vivo com um povo de lábios impuros. Não importa o que quando você se compara com as pessoas, o teu problema é com Deus, com a santidade dele, com a pureza dele, com o amor dele, com a bondade dele. Se não tiver um mediador que é Jesus, que morreu no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, ele pagou o preço do pecado, mas a gente precisa se arrepender para aceitar pela fé o direito de sermos filhos de Deus. Mas esse direito de ser filho de Deus traz em nós automaticamente uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança no coração. Que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que corrompia não corrompe mais, aquele que era uma pessoa falsa com os outros deixa de ser falso, aquelas pessoas que eram fofoqueiras deixa de ser fofoqueiro, essas pessoas que faziam coisas erradas, né, grandes demais ou pequenas demais, ele começa a mudar a sua vida. Não fica perfeito completamente, mas tem que ter uma mudança, tem que ter uma melhora, que não é possível, porque senão 2 Coríntios 5,17 ela não existe. Tem que arriscar, né? Porque está escrito lá: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A minha vida é uma vida nova. Jesus transforma a vida da pessoa. Ele não colore a vida da pessoa, não, ele não maqueia a vida da pessoa, ele transforma de dentro para fora. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais do jeito que eu quero, mas eu vivo através do Filho de Deus, porque ele fala que eu sou sal da terra e luz no mundo. Nós estamos aqui para abençoar vidas, e o que eu falo, o que eu prego, o que eu louvo não condiz com as minhas atitudes, então tudo isso não serve para nada. Não serve para nada. Precisamos viver o que cantamos, precisamos viver o que pregamos. E isso está tendo uma diferença muito grande. Eu te convido, você, meu amigo, né, que como Jonas achava aquele povo muito ruim, né, e que às vezes você tem uma desculpa, né, para achar defeito, né, em uma igreja ou em outra. Eu quero falar para você: não olhe para quem faz a coisa errada, Deus já está cuidando dessa pessoa. Porque Jesus fala que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele porque vê os escândalos. Eles vão ter a recompensa deles. Todas essas pessoas que falam de Deus, mas envergonham Deus, envergonham Jesus, vão ter a sua recompensa. Não queira a recompensa deles. A recompensa que eles vão ter vai ser terrível. Mas mesmo essas pessoas, se arrependerem, Deus vai salvar. Entendeu? Mas se não se arrepender, mesmo falando de Deus e fazendo essas atrocidades que às vezes eles fazem, e que justifica na tua cabeça que você não precisa, Tem tanta gente vivendo o Evangelho, vivendo uma vida coerente com o Evangelho. Imite essas pessoas. Viva o que essas pessoas vivem no seu dia a dia. E se por acaso não tiver ninguém ao seu redor vivendo uma vida digna, viva você essa vida. Viva você essa vida. Porque falar dos outros sem viver também não serve para nada. Precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender. Agora, a história que nós vamos ter depois desse arrependimento, ela é construída dia a dia com Jesus, através da oração, da leitura da palavra, não através de coisas que eu acho, mas sim o que a Bíblia diz e o que Ele pede a nós. Vivemos de princípios de oração, de leitura da palavra, de obediência a Deus e de amor a Deus e ao próximo. Essas 4 pilares fazem toda a diferença na vida de um cristão. Faça isso. E quando você vê uma pessoa fazendo coisa errada, em vez de você ter raiva, você vai ter misericórdia dela e vai orar por ela. Diferentemente de Jonas, você vai fazer igual Ananias. Vai olhar para Saulo, o perseguidor, e falar assim, em vez de falar, seu perseguidor, ele olha para Saulo no chão, 3 dias sem comer, de jejum, olha para aquele homem caído,
tem compaixão e diz: irmão Saulo, Jesus que te encontrou no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, meu amigo, precisamos nos posicionar. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não justifica. Nada é justificável para que você continue na vida do pecado. Porque Jesus Cristo morreu por você. Não foi líder religioso nenhum. Ele morreu por você. Né? E no dia que você aceitar Jesus, procure pessoas de Deus para caminhar contigo. Né? Pessoas que andem com Deus, que vivam uma vida com Deus. E você vai crescer e vai ser bênção para essa nação. Que Deus te abençoe, né? Nesta noite, em um nome de Jesus. Sabendo que Deus quer salvar você. Me salvou uma vez, né? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Ele me amou. E do mesmo jeito que Ele me amou, Ele ama você profundamente. Quero orar por você e logo após vou estar dando a bênção apostólica. Pai querido, quero te agradecer pela vida de Jonas, que foi um homem de Deus, mas que vivia uma vida igual a gente, tinha os mesmos sentimentos, né? Alegria, tristeza, raiva, mas o teu amor cobre uma multidão de pecados, né? E usou esse homem para salvar uma cidade inteira, mesmo sem ele querer. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, que Deus bondoso, que apesar daquele povo ser um povo difícil, um povo ruim, o Senhor salvou toda uma geração de ninivitas. Pai, eu quero te pedir, salva as pessoas aqui de Marcolândia, salva as pessoas, Senhor Deus, das famílias dos marcolandenses, salva as pessoas, Senhor Deus, dos estados do nosso Brasil, salva as pessoas nesse mundo, Senhor, porque o teu amor é muito grande, o teu amor é imensurável. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que esse teu amor possa estar cobrindo, Senhor Deus, através do sangue de Jesus, todas as pessoas da face da terra. É o que eu te peço, meu Pai, em um nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família e a sua igreja.